Meus amados irmãos, indo direto já ao ponto da ministração do estudo de hoje, nós estamos numa sequência de estudo nesse capítulo 13 de 1 Reis. Só para título de recordação dos irmãos, da semana passada ministramos a segunda parte desse estudo com base no texto de 1 Reis, capítulo 13, versos 16 ao 25, dando continuação ao tema que temos, que foi cuidado com mentira que parece verdade. E falando em mentira, nunca na história desse país se mentiu tanto quanto os dias de hoje. Então, amados, como os irmãos sabem, não foi possível concluirmos este capítulo na semana passada, mas hoje, com a graça do Senhor, eu espero, e com as orações dos irmãos, concluir, é a nossa pretensão concluirmos este estudo. Mas antes de adentrar nos textos que nós lemos, eu gostaria só de trazer assim uma retrospectiva somente nos tópicos que nós ministramos aos irmãos. O quinto tópico foi uma sequência, né? Você não sabe que é uma sequência. O motivo da dispensa do convite, com base no versículo 16 e 17. Os irmãos estão lembrados que este profeta que apareceu, agora são dois profetas nesse texto: um profeta do Senhor, tido como homem de Deus, e um outro que não era profeta do Senhor, era profeta, mas não era profeta do Senhor. E nós sabemos pelo texto que este profeta, o homem de Deus, o profeta verdadeiro nesse texto, ele recebeu de Deus uma mensagem, ele transmitiu essa mensagem a rei Jeroboão, e o Senhor determinou que ele não se alimentasse naquele lugar. E ele assim obedeceu quando Jeroboão convidou, quando Jeroboão foi curado do braço que tinha ficado lá parado. Ele orou e o Senhor restabeleceu a saúde no braço do rei Jeroboão, o rei idólatra, o rei de Israel. Ele sai dali, aparece um personagem, os irmãos sabem de quem estou falando, e faz um convite a ele. E ele novamente, agora para esse profeta velho, ele recusa o convite. Aí nós chegamos no sexto tópico, a mentira do falso profeta. Este falso profeta apresenta-se como também homem de Deus, e ele chega diante do homem de Deus e diz: não, mas o anjo falou com determinação do Senhor que é para você se alimentar. E quando ele estava na casa deste profeta velho, entramos no sétimo tópico, a repreensão do Senhor. Deus usou a boca do profeta mentiroso. Deus usou a boca do profeta que mentiu, ao alegar que o anjo do Senhor tinha falado com ele. E na hora que ele estava lá fazendo sua refeição, o Senhor, reitero, usou a boca do profeta para repreender o profeta verdadeiro. E no oitavo tópico, foi o último do estudo anterior, o Senhor, através da boca desse profeta que tinha mentido, ele profere uma sentença contra o homem de Deus. Nós paramos no versículo 25. No entanto, a narrativa ela prossegue, e é isso que veremos agora, irmãos. O nono tópico: o lamento do falso profeta, com base no texto, ou no versículo 26 a 28. Mas antes de entrar nesse texto ainda, qual
coisas importantes que o Senhor quer que nós saibamos hoje aqui. Observe, os irmãos, que em nenhum momento a palavra de Deus alega ou declara que este segundo homem, esse segundo profeta, era profeta de Deus. Em nenhum lugar. Mas diz que ele era profeta. Nem todo profeta citado na Bíblia é profeta do Senhor. Vocês sabem disso, vocês lêem a Bíblia. Nem todo profeta citado na Bíblia é profeta do Senhor. Está certo? Há muitos falsos profetas. Pelo menos me lembrei de 3 deles aqui. Eu vou mencionar só a título de trazer a memória de vocês. Exemplo: Balaão foi um falso profeta. Era profeta que as pessoas contratavam ele para ele profetizar. Quem pagasse mais, certamente ele ia profetizar. Outro, Zedequias, filho de Kenaná. Não confunda com o rei Zedequias, mas houve mais de um Zedequias na Bíblia. Outro falso profeta. Outro falso profeta, Ananias, filho de Azul. Na época do profeta Jeremias, levantou-se esse profeta aqui, esse falso profeta. Além de outros. A palavra de Deus ele é um Deus sábio, e é um Deus que, por ser um Deus que já sabe o que vai acontecer no futuro, devido à sua presciência, ele já advertiu Israel quanto ao surgimento de falsos profetas, bem como o Senhor Jesus também nos advertiu. Como destruir falso profeta, profeta verdadeiro, da profecia falsa, da profecia verdadeira. Tudo isso Deus já, prevendo isso, ele antecipadamente já nos adverte a respeito do surgimento de falsos profetas. E já que nós estamos falando de falsos profetas, há muitos falsos profetas profetizando aí no YouTube. Muitos. Eu até falei aqui, são pessoas que profetizam nas redes sociais, mas nas congregações onde eles são membros, não profetizam. Usam as redes sociais, profetizam coisas das mais absurdas, e o crente que não lê a Bíblia é enganado, porque desconhece a verdadeira profecia, a palavra de Deus. Por isso que é necessário que todo crente leia a Bíblia, para não ser enganado. Só é enganado aquele que não está preparado, aquele que não tem o conhecimento devido nas Escrituras. E Deus quer que cada crente tenha conhecimento da sua palavra. Quando a Bíblia diz amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, implica também dizer conhecer a palavra do nosso Deus. Amar a Deus é procurar obedecer os ensinos que o Senhor tem para nós. Não é só amar por amar, não é só amar verbalizando o termo amar, mas é amar também. Amar Deus implica também guardar a sua palavra. E como eu vou guardar, como você vai guardar, se nós não lermos o manual, eu gosto de dizer usar esse termo, do fabricante, a palavra de Deus. Jesus ele foi muito incisivo, irmãos, em confrontar as autoridades judaicas. Ele disse: vocês erram e não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim.
palavra, ou leem, mas torcem a palavra, não aplicam a palavra. Então eu peço aos irmãos que tenham muito cuidado, comparem quando um desses profetas aí, entre aspas, né, estiverem na internet, nos youtubers, ou enfim, nas redes sociais, comparem a profecia com o que a palavra de Deus está dizendo, porque se destoar da palavra de Deus, é um ensino herético, errôneo, enganoso, falso. Se a profecia destoar dos ensinos da palavra, rejeite, não dê atenção a eles. Não faz muito tempo, apareceu um camarada dizendo que o mundo ia acabar de meia-noite. Ninguém sai nas portas. Ninguém sai. Quem sair pode ser atingido pelo anjo da morte. E como teve crente que teve medo de sair, de botar o pé na porta. Porque alguém, se passamos por profeta, conseguiu enganar muita gente. Teve gente que realmente, talvez perdeu até o sono, com medo. Ao longo do tempo, irmãos, surgiram falsos profetas e falsas profecias. Como eu já disse, as mais absurdas. Eu vou citar aqui, poderia citar mais de uma. Há uma certa denominação, que não é nem chamada de igreja, que o seu fundador previu a vida de Jesus já no século passado. Disse até a data que Jesus ia retornar. Podem vender as suas fazendas, começa a se despedir aí dos seus familiares, das pessoas que não são crentes, porque Jesus vai voltar no dia tal, marcou a data. E para a frustração dele e dos demais adeptos, Jesus não veio. Irmão, quando alguém disser, pode ser o maior matemático, uns cálculos mais mirabolantes, e através de profecias tentar acertar o dia da volta de Jesus, jamais vai acertar, porque isso é um mistério. Só Deus sabe o dia da vida de Jesus e do seu filho amado. Nem Jesus aqui, quando ele esteve na terra, ele sabia. E até perguntaram a ele, nem eu, nem os anjos, somente o Pai. Só Deus sabe o dia, o mês, a hora da vida de Jesus. Então mas há pessoas que creem nisso. Por que creem nisso? Porque desconhecem a palavra do Senhor. Se conhecessem, não ficaria confuso. Mas há um caso até parece engraçado, se não cômico, de uma certa profecia, ou de um certo evento que ocorreu há 2 séculos atrás. É a história, é verdadeiro isso aqui. A galinha dos ovos do juízo final. Alguém já ouviu? A galinha dos ovos do juízo final. Isso aconteceu na Inglaterra, no ano de 1806, numa cidade chamada Leeds, na Inglaterra. O que aconteceu? A galinha, quando ia para o ovo, apareceu mensagem do ovo: Jesus está voltando. No outro dia a galinha ia para o ovo: o julgamento está próximo. Saiu do ovo. E as pessoas começaram a ficar assim, escandalizadas, estupefadas, admiradas, perplexas. As pessoas, olha, uma galinha já sai do ovo. Jesus está voltando lá na Inglaterra. Sabe o que aconteceu? Descobriram depois que um camarada pegava o ovo, escrevia e depois forçadamente colocava lá na cloaca da galinha o ovo de volta. Coitadinha da galinha, né, irmão? Descobriram isso. As pessoas ficavam perplexas pela mensagem: Jesus está voltando. Olha, até a galinha, no ovo da galinha sai isso. O juízo está próximo. Abalaram as pessoas. Por causa do quê? Desconhecimento da
confiar, isso é um falastrão, isso é uma enganação. Olha só, se uma pessoa analfabeta pegasse aquele ovo, levasse para casa e cozinhasse o ovo, lá fritasse, sei lá, quebrasse a casca do ovo, essa mensagem não adiantou para nada, porque o analfabeto não sabe ler. Deus ia falar através de ovo de galinha, que Jesus está próximo a voltar, o juízo se aproxima. Isso foi só um exemplo, e tem N exemplos. Vocês podem procurar na internet, nos livros que falam sobre falsas profecias, mas teve gente que ficou pasmada, admirada, perplexa. Meu Deus, Jesus está próximo e eu não estou preparado. São coisas assim, como eu falei, as mais absurdas possíveis, que tendem a amedrontar as pessoas. Mateus capítulo 24, versículo 11. Jesus, ele já vaticinou e disse assim, ó, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Não só apenas os muitos do mundo, mas os muitos da igreja também, irmãos. Está incluindo os servos de Deus, que também podem ser enganados. E quando ele diz assim, e numerosos falsos profetas, ou seja, não serão poucos, numerosos falsos profetas, muitos surgirão. Estamos bem perto de entrar no versículo 26. Eu gostaria de ler o versículo 25. 1 Reis 13, para que os irmãos possam assim, ter uma sequência do assunto e não fiquem assim, sem entender essa narrativa. O versículo 25 expressa da seguinte forma: diz assim, algumas pessoas que passaram, isso aqui está falando com relação à morte. Os irmãos sabem que o profeta, o homem de Deus, ele desobedeceu a Deus, comeu, né, e saiu. E o leão foi lá e matou ele. Versículo 25. Algumas pessoas que passaram viram um cadáver estendido ali, certo? O cadáver de quem, irmãos? Do homem de Deus, com o leão ao lado, e foram dar notícias na cidade onde o profeta idoso vivia. Onde era que o profeta idoso vivia? Quem lembra? Betel. E o profeta de Deus era de onde? De Judá, certo? Então li esse texto. Pessoas viram lá o cadáver estendido, o leão lá, foram até a cidade e contaram ao profeta, que não é verdadeiro, o que aconteceu. O que é que diz o texto seguinte, verso 26? Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Foi o homem de Deus, aquele que desobedeceu a orientação do Senhor. Agora percebam que este falso profeta, eu digo falso porque ele tinha mentido. Depois eu vou explicar isso aqui, essa questão. Deus usa uma pessoa falsa para dizer uma verdade, e se for uma pessoa verdadeira pode dizer uma mentira. Calma aí que nós vamos entender. Então ele, apesar da Bíblia não dizer que ele é um profeta falso, diz só um profeta idoso. Mas profeta que mente é verdadeiro ou mentiroso? Né, irmão? É mentiroso. Proferiu mentira, pronunciou o nome do seu irmão, disse que o anjo encontrou-se com ele e deu um recado, desmanchando aquilo que Deus tinha falado. Um enganador, um mentiroso. E ele acreditou, deveria ter orado. Peraí, Deus não entra em contradição. Eu não tenho dúvida que Deus falou comigo. Agora, Deus mudou, mas não falou comigo. Por que ele falou comigo a primeira
para falar o contrário daquilo que ele recebeu do Senhor. Mas percebam 4 verdades aqui nessa palavra dele. 5 aqui, aliás 5. Primeira verdade, ele disse que é o homem de Deus, falou verdade. É o homem de Deus, falou verdade. Agora ele falou verdade. Segunda, quem desafiou a palavra do Senhor, ou seja, contrariou a palavra do Senhor. Terceira, o entregou-lhe, quem entregou-lhe? O Deus. Quarta, que o feriu e o matou. E quinta, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Apesar de na palavra do Senhor não dizer que era o leão que ia o matar, porque a palavra que o Senhor falou para ele é que ele não iria ser sepultado no túmulo dos seus pais, dos seus antepassados. Eu até falei que Deus não disse em quanto tempo iria demorar o cumprimento da palavra, da profecia. Há profecias que têm o seu cumprimento imediato, mas há profecias que demoram a se cumprir. Tem profecias do Antigo Testamento, eles não sabem que ainda não se cumpriram, vão se cumprir muito à frente. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Pode a mesma fonte, veja só, Deus usou um falso profeta para dizer agora a verdade. Eu pergunto, pode a mesma fonte da água doce e água salgada? Vocês já viram uma fonte da água mineral e da água salobra? Ou como disse Tiago, acaso pode ser água doce e água amarga da mesma fonte? Resposta: não. Então pergunto, Deus pode usar a boca de um mentiroso para proferir uma verdade? Sim ou não? Quem quer responder? Deus pode usar a boca de um mentiroso para proferir uma verdade? Quem concorda? Levante a mão. Levante a mão aí. Levante a mão, irmão. Tem gente que não entendeu. Vou repetir. Deus pode usar a boca de um mentiroso para ele proferir uma verdade? Deus pode? Ora sim. Você poderia nos dar um exemplo na Bíblia? Se lembra de alguém? Balaão, é verdade. Contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, proferiu ali 4 oráculos. Está certo, vou amaldiçoar. Quando ele ia amaldiçoar, aí Deus tomava a boca dele. Leia depois, quando não tiver no tempo, Números capítulo 24, 25, 26. Esses 3 capítulos. Ali está a profecia dele, todas as vezes. Aí Balaque ficava bravo com ele. Mas eu me chamei para você amaldiçoar. Você fica abençoando. Eu não posso abençoar este povo. Esse povo é abençoado. Não posso. Este povo tem um Deus. Faça outro sacrifício. Ele fazia outro sacrifício. Pensa, matou boi demais ali. Demais. Fazendo sacrifício e não tinha jeito. Deus tomava a boca dele, a mente, o intelecto. Era só para abençoar. Nesse caso, Deus pegou a boca de um mentiroso, de um falso, uma pessoa falsa, para proferir verdades. Certo, irmão? Por que Deus faz isso? Por causa da soberania divina. Diga, a soberania divina. Deus tem esse poder. Pegar a mente de um mentiroso e você agora vai proferir verdade.
queira, Deus faz porque confunde ele lá e diz a verdade. Mas uma coisa eu preciso dizer aos irmãos: é verdade que Deus usa a boca de um mentiroso, pode usar a boca de um mentiroso para dizer a verdade. Agora, usar a boca de um fiel para proferir mentira, eu nunca vi isso na Bíblia. Deus não vai jamais pegar a boca de um profeta verdadeiro, de um servo de Deus verdadeiro, para ele mentir. Não é interessante isso? Não é magnífico? Ele pega a boca do mentiroso e faz o que ele fala a verdade. Agora Deus jamais faz isso, pegar um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, um profeta verdadeiro, agora você vai mentir. Não, Deus não faz isso, porque Deus não compactua com a mentira. Deus é verdadeiro. A expressão máxima da verdade está no Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar Deus usando a boca de um profeta fiel para proferir mentiras. Mas Deus usa a boca de um falso profeta. Agora, isso é exceção, não é regra. Eu falei para isso aqui. É exceção. Nem sempre Deus vai fazer isso, não. Quando Ele quer e é necessário, Ele faz. Como foi necessário ali Ele repreender o homem de Deus que foi levado pela conversa mentirosa. Aí Deus usou. Deus podia ter usado até um cachorro, uma galinha. Sim ou não? Sim. Mas tem a gente. Né? Quando o Balaão estava em cima da jumenta dele lá, não tinha ninguém, Deus, tá certo, vamos abrir a boca da jumenta para falar com ele, né? E falou. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós seremos. Os irmãos estão lembrando qual foi a mentira dele, né? Só a título de recordação, ele disse que o anjo do Senhor apareceu a ele e disse que ele voltasse, né? Que Deus tinha determinado ele comer. Olhe no versículo 27, o que é que diz ele no versículo 27. Já li no versículo 26, explicamos os irmãos, mas chegou agora a hora do versículo 27. Versículo 27 diz assim, irmão: o profeta disse aos seus filhos: cede um jumento para mim, e eles o fizeram. O profeta, novamente, não diz o profeta do Senhor, o profeta. Porque mentiroso não pode ser profeta de Deus. Porque mentiroso não pode ser profeta de Deus. Deus pegou um mentiroso e disse: agora você vai ser profeta para sempre. Sabe por quê? É porque Deus não tem comunhão com mentiroso nem com mentira. Que credibilidade tem um profeta mentiroso? Veja bem, em alguns momentos, algumas situações, Deus pode fazer com que o mentiroso fale a verdade, mas não quer dizer que agora ele só vai falar a verdade sempre. Uma pessoa que é mentirosa, para ganhar credibilidade novamente, para aquela pessoa que mente demais, tem até crente que mente, inventa testemunho, falso testemunho, entendeu? Vou contar aqui um testemunho, tudo mentira. Passa na internet aí uns. Olha, a gente fica olhando aí as aberrações e o povo, meu Deus, tem um curandeiro aí, fica na internet aí. Alguém aqui tem problema de coração, aí chama uma pessoa. Aí chega a pessoa vem com problema. Já comi tudo combinado. Charlatão. Mas se olha aqui, ele vai lá, pega um vidinho de óleo assim, tudo aí, passa na mão. Aí abre aí a camisa aí. Abre a camisa aí. Começa a esfregar, esfregando, esfregando. Ele está com um cordãozinho aqui entre os dedos, um cordãozinho entre os dedos. Aí, Deus vai desentupir essa veia agora, vai desentupir essa veia. Quanto mais olha aqui, aí, escondendo o cordão, bota óleo, aí esfrega, esfrega, esfrega. E a igreja, glória a Deus, glorifica aí, irmão, glorifica, vai glorificando, irmão. E fazendo isso, daqui a pouco, aí puxou o cordãozinho assim, olha aqui, irmão, a veia dele, ó. Olha aqui, irmão, a igreja, glória a Deus, aleluia. Falsário, irmão. Eu pergunto, Jesus para curar uma pessoa do coração com a veia entupida, precisa a veia sair?
Ele desentope com tudo, irmão. A pessoa nem vê. Na verdade, ele mesmo precisa materializar, mostrar, olha aqui. Mas tem crente que crê nessas coisas, irmão. Entendeu? A véia saiu, atravessou o corpo dele. Aí, glória a Deus, aleluia. Eu vi maravilha hoje. Enganando as pessoas. Isso é o nome de Deus. Vou chamar meu pastor para convidar ele para pregar na minha igreja. Falastrão, mentiroso, falso profeta, enganador. Outros pegam a pessoa lá, doente não, bonzinho da Silva. Você vai dar uma de aleijado, você vai estar no carro, numa cadeira de roda. Aí eu vou orar lá, na hora você se levanta. O camarada sai com a cadeira depois correndo. Está vendo, irmão? Tudo combinado. Eu creio que Jesus ainda cura, mas não dessa forma, através de engano. Você crê também. Mas existem essas coisas. Infelizmente existe. Existe ou não existe, irmão? Eu pensei que charlatães, não é? Fica enganando o povo. Tem pessoas que pregam, que cantam, que ensinam, mas isso não significa que a pessoa é verdadeiramente transformada. Nem todo que canta, nem todo que prega, nem todo que ensina é verdadeiramente uma pessoa transformada. É um enganador. E existe muitos desses aí espalhados no Brasil, no mundo aí. Os itinerantes. Fica enganando. Eu creio, jamais duvidei do poder do Senhor Jesus. Quando Ele quer curar, Ele cura. E Ele não precisa deixar charlatões, não. Ele cura porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mas Ele cura quando realmente é necessário a cura chegar. Em todos os momentos que Jesus curou pessoas, Ele não criou assim aquela, vejam, agora eu vou curar a pessoa. Ele chamava a pessoa reservadamente ali. Não queria nem que fizesse propaganda, né? Do nome dele. Às vezes dizia, olha, não diga que ele curou, não. A pessoa ficava tão feliz que saía dele, Jesus me curou e tal. Né? Ninguém ficava calado, porque o milagre era grande. Mas hoje as pessoas que assim, querem que o nome dele, o grande homem de Deus. Vigília do milagre, viu, irmão? Vigília do milagre. Quer milagre? Venha para a vigília. Aí as pessoas vêm para ver milagre. Aí quando não vê, alguns voltam tristes, frustrados, não vi milagre. Irmão, agora o mundo deve ser assim, não venha para a vigília orar. Não prometa milagre não, porque nem sempre Jesus curou. Ele chegava num ambiente assim, quando o povo só, se o povo só está querendo cesta básica, comida, eu vou, vocês estão me seguindo porque eu faço milagre, vocês querem se alimentar do pão, do peixe. Às vezes chegava num lugar, o povo era incrédulo, aí ele não fazia nenhum milagre. Mas as pessoas muitas vezes vão frequentar o culto, uma vigília, porque é uma vigília do milagre, ele promete o milagre. Como se o milagre dependesse daqueles homens que estão ali na direção do trabalho. E se Jesus não quiser curar ninguém? Jesus só cura quando a glória é para ele. Quando a glória é para o pregador, ele se frustra, ele inventa aqui um milagre. Agora, quando o milagre, e por que eu creio que hoje Jesus está fazendo muitas curas, assim, muita cura, muito batismo do Espírito Santo, principalmente muita cura, porque hoje, se Jesus me usar aqui, eu vou orar por você, em nome de Jesus, e você vai ver agora, você que é cego, vai enxergar agora. Aí Jesus faz o milagre, aí as pessoas vão dizer que foi o pastor Moisés que fez o milagre, e o pastor Moisés é uma bênção. Irmão, a glória não é do pastor, a glória é para o Senhor, é para Deus, Ele que cura. Pedro e João estavam lá no templo, lá, quem curou aquele homem ali não foi Pedro e João, mas foi Jesus, eles testificaram, foi Jesus que curou ele, pela fé no seu nome, ele está curado. Mas o
foi que ele disse aqui? Voltando aqui para o texto. Eu preciso correr, senão não vou terminar tudo que eu tenho aqui para dizer, irmão. E na hora a gente começa, o Espírito Santo começa a nos dar uma coisa aqui, e aí a gente fala e encaixa, né? Mas voltemos ao texto. Veja que ele deu uma ordem aos filhos. Qual foi a ordem que ele deu, que o pai deu? Serve jumento para mim, e eles o fizeram. O que eu vejo aqui? A autoridade do pai com seus filhos. Era um pai que tinha autoridade. E você sabe que tem pais crentes que perderam a autoridade com os filhos? Não mais corrigem os filhos porque perderam a autoridade. Obreiros, filhos, não lhe obedecem mais. Serve jumento para mim. E o que é que nós vemos também aqui? A submissão, a obediência pronta dos seus filhos, e eles o fizeram. Filhos obedientes. Como é que a gente vai ensinar nossos filhos a ser obedientes? Desde pequeno, está vendo aquele menininho ali? Ensina ele. Filho, quando chegar na igreja, não dê as costas para o púlpito, fique sentado na cadeira e eu vou ficar olhando para você. Fique sentado. Pode até que chegar ao sul você dorme, mas não durma sentado. É ensinar. Criança se domina. A coisa mais fácil que tem é dominar uma criança, é ensinar. Agora não, deixa o bichinho. Deixa ele crescer, quando ele se batizar, tiver 12 anos, eu vou ensinar ele a se comportar na igreja. Não vai não. Vai lhe dar trabalho, vai lhe decepcionar. Quem sabe até sai da igreja, porque você não corrigiu. Foi omisso. Pai omisso, pais omissos. E tem muitos pais assim. E às vezes quando não está correndo na igreja, não aqui, graças a Deus não vi uma criança correndo aqui, e uma irmã com a cara feia porque o obreiro foi lá, meu filho, vem aqui, fica lá do seu pai, sua mãe. Mas tem lugar por aí que já aconteceu isso. O filho correndo para lá e para cá, o obreiro foi lá, e aqui menino, vai para o seu pai aí, a mãe olha assim com a cara feia para o diabo, o obreiro, não é? Mas você não corrige. Aí Deus usa alguém, né? Então é um grave pecado filho não obedecer pai. Concordam? Amém. O que é que diz a Bíblia, Efésios 6, verso 1? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Obedecer aos pais. Prosseguindo, aí chegamos no versículo 28. O versículo 28 profere: e ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. Que coisa impressionante, né, irmão? Percebeu que coisa impressionante? Deus não permitiu que o corpo do profeta fosse estraçalhado, comido. Deus não permitiu. Por quê? Para que o corpo ficasse intacto. Intacto, para ninguém ter dúvida, aquele corpo é o corpo do homem de Deus. É ele mesmo. Deus não permitiu ser estraçalhado no corpo dele. E uma coisa interessante é que o leão quando mata um animal, um ser humano, ele mata para devorar. Não é, irmão? Você jamais vai ver um leão atacar uma zebra, um búfalo, qualquer animal. Uma gazela, matou, estraçalhou, matou, enforcou, né? Pega aqui na goela do animal e deixa ele lá e vai embora. Você já viu o leão fazer isso na internet? Na África, a gente vê muito aquela na savana lá, o leão, ele mata o animal, a zebra, e fica lá. E quando ela para de respirar, pronto. Tá bom, vou comer agora. Aí começa a comer. E ali naquele caso, olha, o leão não atacou o jumento, e nem atacou, e nem devorou o corpo do servo de Deus. O que eu vejo ali? A direção de Deus. Deus não permitiu. Deus permitiu sim a morte dele para se cumprir a sua palavra. Mas, para mostrar que aquilo ali era um sinal de Deus, Deus não permitiu que o leão atacasse nem o jumento também.
Repita, por favor. Toda desobediência traz as suas consequências. Você pode dizer, mas Deus foi muito rigoroso com o profeta. Não poderia dar uma sentença mais leve para ele? Um susto, uma coisa assim? Irmãos, às vezes a gente não pode questionar Deus. Deus tem suas razões. Foi como a questão de Ananias e Safira. Quando foram entregar lá, dizendo que tinham entregado todo o dízimo, só que eles tinham retido uma parte. E na hora o Espírito Santo revelou a Pedro, aí Ananias, morreu na mesma hora. Depois chegou a mulher dele, mentiu, morreu também. Mas por quê? Sabe por quê? É porque Deus queria mostrar a severidade da sua palavra, o respeito, o compromisso com a verdade. E aquilo precisou ser aquela injeção para sacudir a igreja, que as coisas de Deus não são coisas de brincadeira. Mas Deus falou para o profeta, ele tinha plena consciência que Deus falou com ele, aí chegou uma pessoa que ele nem conhecia, passou-se como profeta também, para dizer que o anjo falou com ele. E Deus não gostou daquilo, por ele ser o nome de Deus. Por isso que o pecado ele traz as consequências. Qualquer irmão aqui, eu, você, obreiro, que pecar, mesmo que a gente confesse, dependendo do tamanho do pecado, da dimensão do pecado, pode trazer consequências para a gente, né? E manchar a biografia da gente, a nossa reputação, o nosso crédito. Pode acontecer. Já na metade aqui do texto, o que vai acontecer? Ele vai lá, guardou seus jumentos, seus filhos, foi lá em direção. Ele foi pegar o corpo do homem de Deus. Ele ainda teve essa honra, né, de sentir, claro, de sepultar o homem de Deus. O sepultamento do homem de Deus está no versículo 29. Olha aqui, no versículo 29. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Acompanha aqui, irmão. Deus tem coisa maravilhosa aqui para a gente ainda. Novamente, um profeta. Não diz profeta de Deus. Apesar de Deus ter usado a boca dele, ele não tornou-se profeta de Deus. No entanto, menciona o corpo do homem de Deus, mesmo ele morto em desobediência, porque ele foi enganado. Lamentavelmente, ele acreditou na mentira. E o objetivo aqui é despertar os irmãos para que os irmãos não deem crédito à mentira. Pastor, mas como é que eu vou saber distinguir se aquilo que estão me dizendo é verdade ou é mentira? Se for no campo espiritual, a gente tem a palavra de Deus para servir de parâmetro. O que tem de falsos ensinos aí, heréticos, na televisão, ensinando aí coisas que verdadeiras aberrações, como é que a gente pode confrontar? Com a palavra de Deus. Testemunho da pessoa. Na igreja então profetiza lá, aquela irmã só vive profetizando. Como é que ela vive com o marido? Vive bem? Vive bem com o marido? É casada, mas o marido é crente e não vem à igreja. Então tem que olhar essas coisas, sabe? Tem que olhar essas coisas. Nem tudo que reluz é ouro. Mas esse profeta, ele estava tão convicto que a morte do homem de Deus foi algo do Senhor. Eu achei interessante isso aqui. Ele estava tão convicto que aquele homem que morreu ferido pelo leão era o homem de Deus, que
que quando ele chegou para sepultar, o leão estava lá paradão, o jumento, e ele nem se encontrou com o leão. Como é que você diz isso, pastor? Olha o texto. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Mas o que é que diz o versículo 28? Vou ler novamente, vocês vão ver na sequência. E ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão. Então, quando ele chegou lá, estava lá o leão ainda, parado, o leão parado. E o jumento, aí o que ele fez? Pegou. A Bíblia não diz aqui que ele afugentou o leão. Ele esperou que o leão saísse. Ele esperou não, foi lá, ele entendeu que foi algo de Deus. Mesmo ele tendo proferido a mentira, e ele vendo como Deus ele cumpriu a palavra, mesmo que a Bíblia não disse agora ele se converteu ao Senhor, mas eu creio que ele teve aqui um certo temor. E se ele tem um certo temor, não significa plena convicção. Pode ser que a pessoa entre aqui na igreja, prega aqui a palavra do Senhor, a pessoa tem um certo temor, mas não significa que a pessoa vai continuar temendo a Deus, a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Pode ter sido uma coisa momentânea, passageira, instantânea. Então ele vai, pega o corpo do servo do Senhor para sepultar. Não temeu o leão, não ligou para o leão que estava perto dele. Vocês, quando estavam meditando no texto, não prestaram atenção a isso, não? Parece uma coisa tão óbvia de se observar, mas quando a gente está lendo a palavra de Deus e meditando, a gente tem que degustar o máximo a palavra, observar essas coisas que parecem assim, você não percebeu, você lê, mas leu tão rápido que não percebeu. Eu percebi aqui. Interessante, ele chegou, o leão estava lá, pegou o corpo, não teve medo do leão, o leão paradão, porque o leão já tinha cumprido a ordem do Senhor. A ordem era só matar o profeta, não era para atacar mais nenhuma galinha, era só cumprir a ordem do Senhor. Ele foi lá e pegou o corpo. De onde tinha vindo o homem de Deus? Como era o nome da cidade, do lugar? Da região? Judá. Deus tinha dito que ele não seria sepultado no túmulo de seus pais, ou seja, você não vai ser sepultado em Judá. Aí chega o verso 30. Versículo 30, irmãos, acompanhe. Falta 10 minutos para concluir. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão, exclamando. Versículo 31. Depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele. Ele honrou esse homem de Deus. Mas o que acho incrível aqui é que o texto não diz. E ele arrependeu-se da mentira em nenhum lugar. Mas também não vou julgar que realmente ele continuou sendo um falso profeta. Não é? Às vezes a pessoa profere mentira e depois se toca. Por que eu menti? Só que o texto não mostra arrependimento. É como a questão de Salomão. Salomão agiu diferente de Davi. Davi pecou, se arrependeu e Deus perdoou. Salomão, de acordo com a Bíblia, ele não arrependeu-se da idolatria em nenhum lugar. Irmão que lê a palavra de Deus, viu Salomão pedindo perdão pela idolatria? Alguém viu? Tem uns irmãos que tentam ajudar ele, forçar ele, dizer, não, mas eles vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Não significa nada. Não quer dizer que ele se arrependeu, não. Às vezes a pessoa se arrependeu, pode ser que ele tenha se arrependido, esse profeta, não sei, Martina não diz. Então ele recomenda que os seus ossos, quando ele morrer, sejam sepultados no mesmo túmulo do homem de Deus.
Lá tinha o quê? Um bezerro de ouro. Em Betel, de ouro lá no norte. Então, outro bezerro de ouro. Quem colocou? O rei Jeroboão. E no versículo 32, diz a palavra do Senhor: pois a mensagem que declarou, ele fala, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Ele tinha plena certeza que aquilo que o homem de Deus proferiu acerca de outros altares idólatras iria se cumprir. E agora eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Os irmãos me permitam ler o versículo 33, acompanhe aí, por favor. Mesmo depois disso, de tudo que aconteceu, mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. As crianças que chegaram agora, atenção crianças, silêncio por favor, tá bom? Ok? Obrigado. Então os irmãos observem o que diz o versículo 33. Apesar de ter acontecido tudo, eu creio que Jeroboão, ele foi informado do que aconteceu. Sabe aquele profeta que profetizou que o altar iria se rachar e que as cinzas iriam se derramar? Aquele mesmo que o Senhor mandou prender e na hora o seu braço ficou paradão lá, estático, ficou durando o braço lá, não podia dobrar o braço, e ele orou pelo Senhor, e o Senhor convidou ele para almoçar na sua casa, fazer uma refeição, ele não foi. Sabe o que aconteceu com ele? Um homem aqui de Betel convidou ele, enganou ele, e ele foi, caiu na conversa. E sabe o que aconteceu? Ele se alimentou, pegou o jumento e saiu, e no caminho um leão atacou ele, e o leão ficou parado lá, não atacou o jumento. Depois esse mesmo homem pegou e sepultou ele. Desse jeito, quer dizer, Jeroboão, ele viu a palavra de Deus se cumprir, quando ele disse, o servo de Deus, aqui, o homem de Deus, que o altar iria se rachar, e rachou-se, se desmoronou, as cinzas se derramaram, o braço do rei ficou lá retesado, parado, estático. Ele soube de tudo isso, mas ele não mudou o coração, ele não se dobrou a Deus. E não é assim que acontece quando a gente prega o Evangelho. A gente prega o Evangelho, o culto é uma bênção, o louvor foi uma maravilha, foi uma bênção, mas as pessoas, às vezes, tem gente que não se converte. Não é isso que acontece com o mundo? As pessoas sabem que a palavra de Deus é a verdade, porém não muda seus procedimentos. Se você continuar assim, você vai para o inferno. As pessoas não estão nem aí. Se você continuar nas drogas, você vai para o inferno, você vai perder sua alma, e as pessoas não estão nem aí. Pessoas continuam a desagradar a Deus com práticas pecaminosas. Não foi o que aconteceu com Jeroboão? Continuou. Ei, quer ser meu sacerdote? Vem para cá. Qualquer pessoa que passasse lá em Betel, ei, vem ser meu sacerdote aqui. Contratava a gente para ser sacerdote de bezerro. Olha, sacerdote de bezerro de ouro. E as pessoas iam achando que realmente um rei, né? Um rei não pode estar falando besteira, né? Um rei teme a Deus, não teme nada. Jeroboão foi um dos piores reis de Israel. Foi o rei responsável pela inauguração do culto idólatra em Israel. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que teve dois, Jeroboão 1 e Jeroboão 2, né? Todos foram ruins. Aliás, todos os reis de Israel. Israel teve 19 reis. Todos os 19 foram reis maus. 19.
Judá teve cerca de 20 reis, 8 bons, o resto ruim. E tem um que era mau mesmo, muito mau. Tinha rei que era mau demais. E tem outros reis que foram bons demais, tipo Josias. Ah, se todo rei de Judá fosse como Josias, né? Rei Asa e outros reis bons. Muitos se envolvem com a idolatria, com a mariolatria e tudo mais. E tanta gente idólatra não se converte, a palavra do Senhor sabe que idolatria é pecado, e as pessoas acreditam na idolatria, mariolatria. E Deus é tanto marido como se o marido tivesse o poder mais do que Jesus. E finalmente, o que aconteceu com Jeroboão? Ele consagrava para esse altar todo aquele que quisesse tornar sacerdote. O que é que a gente vê com isso? É que, infelizmente, existem pessoas sendo consagradas nas igrejas sem ter vocação para o ministério também. Parece que não aprenderam com a história de Jeroboão. A pessoa não tem vocação nenhuma para o ministério, porque o homem de Deus, o obreiro de Deus, tem que amar a palavra, ler a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra. Isso não é só para um, não, é todo obreiro de Deus tem que manejar bem a palavra. Foi Paulo que disse: procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todo homem de Deus, todo obreiro, principalmente obreiro, deve conhecer a palavra, manusear bem a palavra, ensinar a palavra, gastar tempo com a palavra. E finalmente, o verso 34. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou a sua queda e a sua eliminação da face da terra. A idolatria, a desobediência e por aí vai. O que eu quero finalizar com isso é que a família dos irmãos não termine como uma família de Jeroboão. Deus tenha misericórdia de nós. Que nossa família, que a gente possa fazer como Noé, toda a família de Noé foi salva do dilúvio, não foi? Que a sua família também, meu irmão, seja uma família salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No dia do arrebatamento da igreja, vocês todos estejam prontos para subir e encontrar-se com o Senhor nos ares. Fiquemos em pé. Eu gostaria que nessa oração a gente incluísse as famílias aqui presentes, todas as famílias. A verdade levantemos o estandarte, arvoremos o estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem solene